Olá, vamos falar sobre o Arduino. A agenda de hoje é Arduino, suas origens. Vamos falar um pouco sobre o Arduino Uno, a sua arquitetura e o software. Arduino Origins. Em torno de 2003 surgiu um projeto para complementar aprendizado em programação, como a integrar interface gráfica e computação. A ideia básica era ter uma placa com um microcontrolador de baixo custo, com portos acessíveis e conexões simples com o computador. A linguagem de programação também deveria ser simples e de fácil compreensão. Basta a gente lembrar que na época o que se fazia era usar um chip de um microcontrolador e programar ele em Assembly, que é uma linguagem bem difícil, que não é fácil a memorização dos comandos. Em seguida, com esse chip, você deveria desenhar um circuito elétrico, uma placa elétrica, imprimir ela, montar ela para se comunicar com esse chip. Dessa forma, esse chip era chamado de microprocessador. Existem placas chamadas de microcontroladores, também recebe o nome de MCU, Multipoint Control Unit. São dispositivos microeletrônicos providos de um processador, memória e diversos periféricos de entrada e saída, encapsulados em um único chip. Um dos Arduinos, existem vários, mas um deles possui um microcontrolador AT-MEGA328, com entradas e saídas digitais e analógicas, entrada de alimentação e interface de comunicação, que pode ser serial, USB, Ethernet e outra dependendo do modelo da placa, e um cristal oscilador, relógio simples, que envia pulsos de tempo e uma frequência especificada. O aplicativo de programação tem por base o software de processing, WIRE, também muito parecido com a linguagem C, para montar sua IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, muito utilizado na sua programação atual. Essa IDE e bibliotecas de programação são de alto nível e é open source, ou seja, eu posso utilizá-la ela livremente sem nenhum custo, tanto no hardware quanto no software. Então, o Arduino pode ser entendido como uma plataforma de computação física ou embarcada, embutida, ou seja, um sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software. Pode ser utilizado conectado a um microcomputador, a uma rede LAN e, consequentemente, pode estar conectado à internet ou funcionando de maneira independente. Aqui temos uma placa de Arduino muito conhecida chamada Arduino Uno, bastante usado para o aprendizado. Observe o seguinte, ela dispõe de 13 portas digitais, sendo que essas portas que obtêm alguns símbolos aqui, umas marcações, por exemplo, no caso aqui, 3, 5, 6, a 9, 10, 11, elas podem ser usadas para PWM, que a gente vai ver depois, que é para acionamento de motores e outros dispositivos. A porta digital trabalha com dois sinais, 0 e 1. 0 com uma tensão muito baixa, quase zero, e 1 com uma tensão mais alta, em torno de 5 volts. Observe também que as portas 0 e 1 aparece o símbolo RX-TX. Elas são usadas especificamente para comunicação com algum outro dispositivo. Já aqui temos também 6 portas analógicas que trabalham diferentemente da porta digital. A porta digital ou ela trabalha com 0 ou 5 volts. Já a porta analógica, ela trabalha de uma forma mais contínua, entre 0 e 5 volts. Então eu posso ter sinais intermediários de tensão. Por fim, nós temos aqui a parte de energia, onde nesse pino eu gero 3,3 volts. Aqui eu tenho uma tensão de 5 volts. Aqui eu tenho duas portas de terra. Aqui em cima também tem mais uma porta de terra. E aqui nós temos uma tensão que eu posso colocar de entrada. Aqui a parte de referências que a gente vai ver depois.
e aqui um pino que eu posso resetar meu sistema sem utilizar esse botão aqui. Aqui nós temos a parte de comunicação serial USB. Basicamente, nós conectamos aqui um cabo e aqui está o chip de conversão, faz a comunicação serial. Nessa parte aqui nós temos toda a parte de fonte de alimentação. Aqui nós conectamos um cabo conectado à fonte de energia e aqui tem a parte de regulador de tensão. Aqui nessa parte nós temos o CPU especificamente, que controla todas as portas de entrada e saída, armazenamento e faz toda a parte de análise. Aqui nós temos a pinagem do Arduino. Então, se olharmos aqui, nós temos aqui a parte de potência. E perceba aqui que na legenda o vermelho é potência, então aqui nós temos as pinagens ligadas às potências. Em preto, as pinagens ligadas ao terra, então nós temos duas desse lado e uma desse lado. Aqui, a parte analógica, perceba que a gente olhando aqui as port pin em amarelo, então nós temos aqui os A0 até A5, que é referido como PC0, PC5, ou A0 até A5 em verde. Se olharmos aqui, ó, pinagem, PIN, né, relacionado ao analógico. Tá ok? Então nós temos aqui os comandos, ADC0 até ADC5. Perceba que, né, nós temos o 4 e o 5, é o SDA e SCL, que serão futuramente referidos aqui a um sistema de comunicação. Do lado direito aqui nós temos a pinagem digital. Perceba que em digital na tonalidade cinza aqui, ok? Nós temos aqui desde o 0 até o 13, né, que é referido como 2 ao 19. E perceba que alguns deles aqui são usados como PWM, então está sinalizado aqui em PWM. Aqui nós temos o 0 e o 1 para comunicação, tem aqui alguma instrução referida a isso, e aqui nós temos alguns, o SL, SDA, que é usado nesses dois aqui, que não aparece na placa, mas pode ser usados. Aqui nós temos a conexão USB e aqui a conexão com a potência. Aqui nós temos o botão Reset. Perceba que aqui nós temos uma parte soldada, né, que é para o Auto Reset. Aqui nós temos a plataforma do software. Observe o seguinte, que esse símbolo é um monitor de comunicação serial. Ao clicar nele, abre uma tela e todo sinal que eu posso pôr de entrada ou de saída aparece nessa tela. Aqui nós temos o plotter serial, que que gera um gráfico do sinal de saída. Aqui é a informação se está conectado com o computador. Ele informa qual é a porta que está conectada e qual é o processador. Aqui desse lado nós temos um ícone que é para abrir o código, aqui é outro para escolher qual é a placa, aqui é da biblioteca, esse é do Arduino Cloud e aqui é de pesquisar. Aqui nós temos de verificação do código e aqui de verificação e compilação. Conclusão, a Arduino é uma placa com um microcontrolador de baixo custo que permite acionar sensores e atuadores por meio de portas digitais e analógicos. O software de programação é gratuito, de fácil entendimento, e ele possui uma pinagem para fazer comunicação com o computador. Obrigado e até a próxima aula.